glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Este episódio surge com algum atraso em relação ao que habitualmente fazíamos. Damos assim início à terceira série do Glosa Ordinária. O tempo passa, tempus fugit, como diziam os latinos. E estivemos parados, em parte, por boas razões. Houve mudanças na situação laboral de alguns dos membros da equipa do Glosa Ordinária que adquiriram finalmente estabilidade laboral e com estabilidade laboral vem também mais trabalho. Daí a explicação principal para esta pausa no Glosa que não no trabalho. Mas vamos agora recuperar, estamos com a energia de sempre e com o interesse de sempre, esperemos que desse lado também. Hoje estou eu aqui, Filipe Alves Moreira, juntamente com a Joana Gomes. Olá, olá! E vamos falar de um tema que pode parecer um pouco esotérico, mas que é muito, muito importante e pode parecer esotérico já na palavra que serve de mote e de título a este episódio, que é uma palavra cara. Codicologia, e os ouvintes, alguns estarão talvez a pensar que é isto de codicologia. Bom, a palavra vem da palavra códex e espero que ao longo desta conversa com a Joana percebamos melhor o que é isto da codicologia, o que é isto dos códices e a importância que esta área de estudos tem, importância de facto fundamental, embora por vezes talvez nem sempre reconhecida, para o estudo da cultura, mas também da história em termos gerais, neste caso da Idade Média, da época moderna, como para falar das épocas históricas de que este podcast se ocupa. Bom, e então, eu retomando, fazendo a ponte desta introdução para o início da conversa, pergunto à Joana o seguinte: Joana, codicologia é o estudo material de códices. Penso que será uma definição simples e correta, mas se não for, dir-me-ás. E sendo assim, a pergunta que se impõe é: o que é um códice? Quando surgiu esse formato? E o que o distingue dos formatos de escrita anteriores? Ora bem, então, o que é que distingue, como tu disseste, de facto, a codicologia é a disciplina que estuda os códices do ponto de vista material. E um códex é aquilo que nós podemos chamar hoje o formato livro. Pronto, para simplificar, é um objeto onde se registam coisas através da escrita, não só escrita, mas também imagens, e ele tem um formato normalmente retangular, no qual várias folhas, depois veremos, ou de pergaminho, ou de papel, ou até de outros materiais, são justapostas e coladas ou cozidas com uma capa protetora. Portanto, isto é uma definição básica ou simples do que é um códex. E códex é uma palavra latina de origem. Sim, é uma palavra latina que vem de outra palavra latina também, que é muito parecida, que é caudex, que significa bloco de madeira. Portanto, já estão a ver que a forma desse tal bloco de madeira, imaginem como um taco do chão ou qualquer coisa assim, é muito parecido com o formato dos nossos livros atuais. Dito isto, e vou já avançando um pouco até na matéria que vamos falar ao longo deste capítulo, há códexes que não são exatamente retangulares. Vamos encontrar códexes quadrados e até redondos. Uau, um códex depois, é verdade. Se conseguires pôr algum link, claro. Acho que os nossos ouvintes e eu agora também fiquei bastante curioso. Sim, não é o formato mais habitual, como digo, o formato mais comum, depois com proporções distintas, é de facto o formato retangular. Mas, ainda respondendo à tua pergunta, como é que surgiu então... Como e onde? Eu acho que a origem da palavra ser latina já diz alguma coisa Exatamente. Sobre quando terá surgido. Bom, não é? E onde? Nós não temos, como é evidente, não sabemos uma datação exata para o surgimento do códex. O que sabemos é que há testemunhos, portanto, exemplares de códexes que surgem a partir meados do século II depois de Cristo. Há registros, sobretudo no Egito, portanto, é um Egito romano, e também na zona da Península Itálica, no sul da Península Itálica. Portanto, aceita-se como
válida essa datação do século II depois de Cristo. E também é curioso, desculpa só esta bucha, que é uma época normalmente dita, enfim, decadência, o início da decadência do Império Romano, mas o Império Romano em suposta decadência ainda consegue inventar estas coisas maravilhosas que vão ter uma posteridade imensa. Sim, não é? de facto, temos que pensar que o Códex é uma invenção tecnológica incrível, porque o que é que existia... Depois falaremos de qual é a origem do Códex, como é que ele se desenvolveu. Mas antes vou remontar então às formas anteriores de registro de escrita. Pronto. Se quiserem remontar mesmo muito no tempo, as primeiras registros de escrita que encontramos são naquelas placas de argila da escrita cuneiforme, mas... Da Babilónia. Da Babilónia, também... Que é o atual Iraque, mais ou menos. Sim, o atual Iraque. Quer dizer, corresponde... Portanto... Mais ou menos, claro. Ou seja, a Babilónia é a terra dos dois rios, o Iraque também é a terra dos dois rios, as fronteiras não coincidem par e passo. Também não sei agora, não sou especialista nesse período histórico. Mas é por aí. Mas pronto, para situar os ouvintes, a Babilónia corresponde mais ou menos a esse atual Iraque. Então, também encontramos registros em pedra, portanto epígrafes de escritas bastante antigas, mas a tecnologia que se generaliza no Império Romano antes da invenção do Códex é o rolo. E em que é que consiste o rolo? O rolo consiste numa fita, imaginem uma fita de dimensões variadas, em muitos casos de papiro ainda, portanto, estão a ver, papiro é uma planta que cresce no Nilo, uma fibra vegetal que é trabalhada, agora não vou entrar em pormenores como é que é trabalhado o papiro, mas portanto essa cana que cresce nas margens do Nilo é raspada, é comprimida e gera-se a partir daí uma espécie de folha em que é possível escrever. Portanto, esses rolos são de pergaminho ou pergaminho ou papiro, como disse. E o que é que consiste o rolo? Portanto, essa tira de um suporte, qualquer ele que seja, é fixada a uma rótula e a duas rótulas, portanto, numa ponta e noutra, o que permitem enrolar e desenrolar o rolo. Daí o nome rolo, não é? Enrolar, exato. Desenrolar. E os ouvintes talvez estejam familiarizados com filmes de recriações, por exemplo, de épocas ou de episódios bíblicos. Exatamente. Ou da época de Jesus Cristo, ou dos faraós, porque o que se vê é esse tipo de utensílio. Não é? Sim, até é muito um exemplo que costumamos dar como exemplo aos alunos de codicologia, é justamente a Torá. A Torá ainda hoje é guardada, é conservada, é registada num material escritório que é pergaminho e em rolo. Se procurarem, podes deixar alguns exemplos, as toras são ainda assim, portanto, conserva-se esse formato rolo. O que é que o formato rolo tinha de particular? Imaginem estar a segurar nessas duas rótulas e a girar o texto. Duas coisas. Era difícil encontrar uma passagem. Exato, era o que eu ia perguntar, eu estava a pensar. Sim, porque, claro, mesmo conhecendo muito bem o texto, até quase de memória, nós não temos uma facilidade para... Imaginem que estamos a ler a Bíblia, para dar um exemplo conhecido para todos. Exato. Estamos no Gênesis e queremos ir para o livro dos Reis. Imaginem o que é que tem que girar para conseguir chegar a essa parte. Portanto, exige um determinado esforço. E depois é outra questão, que é uma questão já diz respeito até quase económica, que é o rolo só pode ser escrito de um lado. Exato. Porque é difícil visualizar isso. Eu depois vou deixar várias imagens, porque a partir das imagens os ouvintes vão perceber o que queremos dizer com isto. Portanto, tinha estas duas desvantagens. E o Códex, o que é que veio fazer? Veio justamente suprir estas desvantagens. Porquê? Porque a partir do momento em que se abandona esse formato rolo e se começam a colar páginas umas às outras, ou fólios uns aos outros, eles passam a poder ser escritos de uma face e da outra. Como nós temos os nossos atuais livros, é exatamente... Reparem, essa tecnologia inventada no século II ainda hoje subsiste e ainda hoje é... É um pouco como a roda, não é? Uma vez inventado, está inventado e pode sofrer alterações de pormenor, mas o conceito de roda é o mesmo. Sim, até depois podemos falar de uma coisa interessante, se calhar falo já, porque é para não me esquecer, que é o seguinte: a partir da invenção com a internet e com a invenção dos tablets, até é interessante o nome tablet, mas pronto. Pois, com a invenção dos tablets ou dos e-readers, etc., nós passamos a voltar um pouco ao formato rolo.
Porque quando fazemos o PDF, quando andamos com o PDF para cima e para baixo, pronto, claro que temos o Find Exato, Word exato. e eles não tinham o Find Word que dá Exato, um jeitaço. exato. Mas conceptualmente imita mais o formato rolo do que o formato livro. No entanto, também muitos e-book readers e até alguns programas para ler PDFs procuram mimetizar o virar da página. Ou seja, sente-se ainda essa necessidade de imitar o formato Codex mesmo em forma digital. Às vezes até com o ruídozinho. Exato, não é? eu ia dizer isso. Exatamente. Ou seja, não sabemos como é que será o futuro, sabemos lá se vamos ter... se calhar passa tudo a ser oral ou lido ou recitado, não sabemos, mas também seria remontar a outras épocas. Sim. Mas então, isto para dizer que o formato Codex e que a invenção do Codex é de facto uma invenção tecnológica incrível. A nós não nos parece, porque olhamos para um livro e é uma coisa comum e estamos habituados a ela quase e não entendemos aquilo como tecnologia. A nossa noção de tecnologia mete sempre chips e transistores ou válvulas e fios e não sei o quê, mas é uma tecnologia. Claro. E creio que já disse... não, falta dizer a origem do Códex. Então, pensa-se... evidentemente não sabemos exatamente, mas pensa-se que a origem do Códex terão sido umas tabuinhas de cera que os romanos usavam para escrever, como um bloco de apontamentos, imaginem. Então, essas tabuinhas de cera eram justapostas umas às outras com uma cordinha. Imaginem as lousas da escola primária dos nossos avós ou bisavós. Tínhamos uma esquadria de madeira e depois a lousa no centro dessa esquadria de madeira. Ora, os romanos tinham esse formato, mas em vez de lousa tinham cera. Porquê? Porque a cera também permitia ser apagada. Escreviam uma coisa e apagavam. A dada altura, até há uma imagem muito conhecida. Agora não me lembro se a origem também é a Pompeia Herculano, de onde vêm muitos dos frescos e dos mosaicos que conhecemos do mundo romano, mas depois também poderei facilitar o acesso a essa imagem, em que há uma senhora, uma mulher, que tem um estilete e um bloquinho, parece um bloquinho de notas, e é justamente esse conjunto de tabuinhas de cera. Portanto, a partir dessa justaposição dos vários bloquinhos de cera, criou-se depois o Códex. Bom, excelente panorama e eu pelo menos aprendi muitas coisas nestes minutos, espero que os ouvintes também. Isto é fascinante. Ora bem, vamos avançar um bocadinho. Portanto, surgiu, já vimos o que é um códex, um conjunto de folhas unidas, e que surgiu na época romana, mais ou menos, e agora vamos avançar para a Idade Média, que está ali já ao virar da esquina, por assim dizer, não é? E na Idade Média, a maior parte dos códices eram em pergaminho. Pergaminho, também já falaste brevemente, é um material de origem animal, já vamos depois detalhar um pouco isso. Pergaminho cujo uso se manteve até ao século XVIII em alguns casos, às vezes não há bem esta noção, mas ainda no século XVIII, quiçá XIX, se escreviam nessas épocas mais avançadas, sobretudo documentos mais solenes, mais importantes, mas o uso manteve-se até muito tarde deste material que na Idade Média era, pelo menos até ao final da Idade Média, foi o material por excelência dos códices. Então, a pergunta é justamente esta: o que é o pergaminho, mais além dessa questão de origem animal, por que se chama assim e como era preparado? Ora bem, essa é uma história também muito fascinante. O pergaminho, assim como o papiro e como o papel, como falaremos há pouco, são aquilo que em codicologia se chama suporte material ou matéria escritório. Portanto, a codicologia é uma disciplina que tem muita terminologia, é uma das dificuldades para aprender esta ciência, mas não é uma dificuldade assim impossível de ultrapassar. Simplesmente temos nomes... Não será como algo a medicina especializada, não é como a imagino anatomia. eu. Não. Mas claro, e também como qualquer disciplina, veremos adiante, dependendo das áreas da codicologia, Claro. O investimento em determinada terminologia é outro. Mas voltando então ao pergaminho. Como eu estava a dizer, falei há pouco, o primeiro suporte de escrita mais disseminado, quer no Império Romano, quer na zona do Mediterrâneo, era o papiro. Portanto, vinha desta tal planta que crescia no Nilo. E só aí, não é? Nem todo o mundo, só aí. Sim. E então, reparem, isto também, a codicologia é fascinante porque nos permite falar, eu diria, de tudo. E então aqui vamos falar de guerras económicas. O que é que acontece? Acontece que quem tinha o monopólio do papiro fazia vendê-lo muito caro. E depois, com uma guerra, eu agora não tenho bem a certeza se é uma guerra, se a guerra antecede esta guerra comercial ou se é por causa desta guerra comercial que depois houve uma guerra. Mas houve um conflito, vamos simplificar, um conflito entre o Egito, que controlava então a produção do papiro, e uma cidade, Pérgamo, na Grécia, que
precisava dessa matéria escritória, mas tinha dificuldades no acesso a essa matéria. E então pensa-se que o pergaminho, portanto o nome já estão a ver a relação entre pergaminho e Pérgamo, terá sido inventado nessa cidade por necessidade. Portanto, nessa cidade por necessidade. Por falta de acesso ao papiro. E então foi uma excelente invenção, porque de facto este material não só era muito mais resistente em termos de durabilidade, de conservação relativamente ao papiro. Se forem ver, há muito material que foi conservado em papiro que se perdeu ao longo da história, justamente porque as condições de conservação que o papiro exige são bastantes. Claro. E a própria fibra é da própria matéria da planta, é frágil. O pergaminho é muito mais resistente. Também não é imune, claro, atenção, às condições de conservação. É uma matéria orgânica, portanto, mas é muito mais resistente que o pergaminho, muito mais resistente. O papiro e até do que o papel. Claro, muito mais, sim, também falaremos do papel a seguir. Características do pergaminho, e que surgiu em Pérgamo, cidade grega que fica localizada na atual Turquia, portanto, cidade de cultura grega na atual Turquia. E quando surgiu esse material, esse pergaminho? Pensa-se que terá surgido no século II a.C., ou seja, o pergaminho é anterior à invenção do Códex, 4 séculos foi inventado 4 séculos antes do Códex. Portanto, como é que se obtém então um pergaminho? Como já falamos, é Exato, isso era a última parte da pergunta, que é uma parte talvez um bocado sensível para quem gostar de animais. Pois. Porque sim, essa parte é assim um bocado... Eu não gostaria de ver, mas vamos explicar, claro, como é que era isso. Bem, a parte pior para já que animais, não é? Que animais, sim. Normalmente, pois isto também vai depender do tipo de riqueza que tem o sítio ou o lugar que produz o tal pergaminho, porque as peles animais são diferentes, têm fibras diferentes, composições diferentes. Aliás, nós até podemos, com um microscópio eletrónico, consegue-se saber qual é o animal que está num determinado... que se transformou depois num determinado códex, por causa da orientação do pelo, do buraco do pelo, etc. Mesmo a própria cor do pergaminho é obtida em algumas matizes diferentes. E hoje em dia, com os laboratórios, imagino que também seja mais fácil. É muito fácil. Isso. Consegue mesmo ver-se com esses microscópios de varrimento qual é que é o animal. Às vezes até conseguem saber a subespécie das coisas. Até se consegue saber, por exemplo, qual era a alimentação que esse animal comia. É muito curioso. Pronto, então, como eu digo, a codicologia é uma ciência universal. Exato. Vai à economia, vai às ciências, exato, vai às humanidades, vai à história, vai à literatura, vai a tudo. Portanto, esses animais eram... normalmente, não é? Cabras, porcos... bezerros, ou portanto carneiros, e vacas muito menos. Ou vitelos, não? Sim, vitelos, porque vacas já são um animal muito grande, e então não também pode ter a ver com a própria elasticidade da pele, portanto isso também era necessário salvaguardar. Mas como digo, porco, por exemplo, na Europa Ocidental, o porco usava-se muito, já por exemplo em contexto islâmico de todo, em contexto judaico nem pensar, claro, também. Portanto, também depende destes tabus religiosos, destas proibições religiosas. Mas isso é curioso. Olha, ou seja, esse tabu, por exemplo, no caso dos judeus e dos muçulmanos, não era só a alimentação. O porco claro, não podia nem pensar. Não iam usar o porco para escrever os textos. Pensei que era só a alimentação. Não usam porco, usam cabra. O Corão ou a Tora seria um insulto. Sim, usam cabra, ovelha. Diz-se que em alguns contextos islâmicos camelo, porque é o animal que tem. Pois também é assim, às vezes é os animais que existem, portanto, claro. Mas normalmente tanto são animais herbívoros que têm pelo e uma pele resistente. Portanto, o que é que se faz depois do animal estar morto? Pois. Retira-se a pele. Isto é a parte que merece quase uma bolinha vermelha agora. Eu devo dizer, depois do animal estar morto já não custa tanto, porque já está só a pele extraída, e essa pele tem que ser primeiro... Portanto, eles extraem a pele, matam e extraem a pele. Sim, imaginem, portanto, a pele com o pelo. O que é necessário fazer em primeiro lugar? É tirar o pelo, certo? Então, ela vai ser mergulhada numa solução química que vai fazer com que o pelo caia, portanto, que separe a fibra da pele do pelo, e depois com há um instrumento, uma espécie de uma faca em meia-lua. Essa faca vai-se utilizar para raspar a pele e retirar os restantes detritos, portanto, pedaços de gordura, restos de pelo. Portanto, eu depois também vou recomendar um vídeo para os ouvintes verem como é que se processa portanto, a preparação da pele dos animais para se transformar em pergaminho.
Claro que todo este processo é feito, a pele é estendida numa tela, é presa, amarrada a uma tela. Imaginem como se fosse uma espécie de tambor com várias cordas presas à pele e essas cordas, por sua vez, presas a essa esquadria de madeira para estar a pele em tensão. Então raspa-se toda esses detritos, colocam-se depois outros químicos para secar, para começar o processo de seca da pele e ela vai ser muito, 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 muito esticada para ser fininha. Estão a imaginar? Pronto. O que é que acontece? Muitas vezes, quando vemos os códices, descobrimos partes da pata do animal, porque o que se utiliza da pele não é a pele integral, não é? As patas são retiradas, portanto é o lombo, podemos dizer assim, o lombo do animal. Então, quando se recorta o lombo desenho... e a parte de cima só, Sim, não é? só. Ou também, sim, ou a barriga também. Sim, pronto, imaginem o tronco e a barriga do animal. Portanto, os membros são excluídos desta parte, porque imaginem, não dá grande matéria escritória uma pata de uma cabra. Então, pois, claro. Como podem imaginar. Então, o que é que acontece? Que é muito giro quando nós estamos a ver códices e às vezes sucede vermos uma espécie de, como dizer, um corte na página, um corte que tem assim até uma textura diferente. O que é isso? Ali começava o membro do animal. É muito giro. E às vezes dá para perceber também as dobras que são feitas ao próprio pergaminho para ser constituído enquanto códice. Portanto, porque depois essa pele vai ser cortada em fólios para serem depois preparados para a escrita. Em folhas, não é? Fólio é folha. Sim, é uma folha, sim, é uma folha. É uma folha. Pronto, as páginas são as duas caras de cada folha. Sim. De cada fólio. Mais ou menos, mais ou menos isso. Não se costuma utilizar a designação página para pergaminho, normalmente é fólio. Página é mais com o papel, anda ou melhor, pergaminho e fólio estão ligados, assim como papel e página estão ligados. Mais ou menos. Normalmente, sim. Não é uma ciência exata. Porque muitas vezes, sei lá, pelo menos tendo em conta aquilo que eu conheço, século XV, XVI, etc., muitos códices sem papel eram folheados, numerados por fólio, não por página. Exatamente. Mas em pergaminho acho que arriscaria dizer que não temos página. A regra vale para o pergaminho, não vale tanto para o papel, mas tendencialmente há uma relação página, papel, fólio, folha, pergaminho. E só um último aspecto em relação a esta questão da preparação do pergaminho e esses animais eram criados de propósito, sabes alguma coisa sobre isso? Ou havia uma criação geral, eram alguns, ou eles eram, sei lá, ou havia cuidados, eventualmente havia uma parte que eram alimentados de forma diferente, ou não? Não ou creio. Eram rebanhos que andavam por lá. Sim. E alguns iam para ser alimentação, outros para isto? Sim, não creio. O que há é uma coisa duas coisas que eu gostaria de acrescentar, porque acho que os ouvintes vão gostar de saber isto. Tu há bocado falaste um pouco da permanência, da sobrevivência do pergaminho até datas muito recentes. Não esperávamos, nós associamos um pouco o pergaminho à Idade Média. É verdade que é a Idade do Ouro do pergaminho, mas nós associamos... Continua, sim. Esquecemos que ele depois perdura. E essa questão que tu falaste da solenidade é muito importante, mas o que se calhar os ouvintes não sabem é que isso também se processou relativamente ao papiro. Em contexto merovíngio, os éditos dos reis merovingios eram escritos em papiro. Uau, olha, eu isso não sabia. Sim, eram escritos em papiro precisamente porque estava associado a uma forma de solenidade e de prestígio. E então, isso depois caiu em desuso com os capetingios e por aí fora, mas com os reis merovíngios era o papiro que se usava. Merovingios, séculos... Reis de França, não é? Sim, século VI, VII, por ali. Anteriores ao Carlos Magno. Sim, anteriores ao Carlos Magno. Portanto, por aí o papiro era rei. Uau, olha, eu isso não sabia. Estou mesmo a aprender muito com este episódio. É muito giro. Eu acho que isto é fascinante. Pronto. E há muitas coisas para aprender. E provavelmente vai acontecer o mesmo com o papel, com a digitalização. Quiçá daqui a umas décadas o papel pode funcionar um pouco com esse... sim. E falando em papel, vamos então falar agora do papel, porque estamos neste início um pouco com uma espécie de... Aí agora vem-me à cabeça o recorrido espanhol, mas porque não é porque... Bom, enfim, o trajeto... Eu acho que recorrido tem tonalidades um bocado diferentes que faltam em português, mas é isto, é um percurso, não é? Um trajeto pelos materiais de escrita e temos de falar agora
do papel. Bom, temos de falar de um ponto de vista que é o nosso, enfim, um pouco ocidentalizante, porque, na verdade, eu estava aqui com uma pergunta na cabeça, que era a seguinte: tu falaste do que é que se passava com o pergaminho, com o papiro no Egito, na Grécia, nessas zonas, mas já sabe-se que pelo menos na Ásia, já nessas épocas havia culturas fortemente letradas, nomeadamente a China. E a pergunta que eu queria fazer, e que suponho que possa fazê-la em conjunto com a questão do papel, porque se não estou enganado elas estão relacionadas, é: o que é que nessas culturas letradas asiáticas, que material de escrita se usava, e se esse material de escrita era o papel, como eu suponho, enfim, um pouco intuitivamente que seria, porque há esta ideia de que o papel foi inventado na China. E então a questão primeiro, e já que estamos a falar também para o grande público, é verdade que o papel foi inventado na China? É. Segundo, quando? E depois como é que se foi processando a sua difusão e como é que ele chega à Europa e se vai difundindo? Sim, sim, de facto é uma invenção chinesa. Sabe-se que já havia alguns fragmentos de papel que datam do século II antes de Cristo. Então imaginem que é uma invenção também muito antiga. Aliás, parece que tudo aconteceu, no que diz respeito à codicologia ou ao suporte material, tudo aconteceu entre o século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo. E em regiões muito afastadas. Completamente afastadas e que não comunicavam entre si. Pois, exato. Não comunicavam entre si. Então, pensa-se portanto, existem esses fragmentos, mas convenciona-se que o papel se disseminou na China, ou no que é hoje a China, portanto, no início do século II depois de Cristo. De que é feito o papel? Pronto, ao contrário do pergaminho e como o papiro, o papel resulta de fibras vegetais. Portanto, da mistura ou do processamento de fibras vegetais, que podem ser muito variadas. Podem ser ervas, podem ser... Para nós, atualmente, o mais comum é falarmos do papel que vem da madeira, não é? Portanto, da celulose da madeira. Mas também pode vir, por exemplo, de roupas, de tecidos. Aliás, inicialmente até era de tecidos que se utilizava-se mais até o tecido. No caso da China, do bambu... Então, já agora permite-me um parênteses que há, e podes também falar, é publicidade bem intencionada, porque nós não somos pagos para isto, mas há o Museu do Papel na zona de Santa Maria da Feira. Eu ia falar disso. Sim, boa, em Passos de Brandão. E que vale bem a pena. É um museu muito... Eu aconselho a quem puder deslocar-se a esse museu que o façam, porque o museu está colocado numa antiga fábrica de papel e podemos ver, explica muito melhor do que aquilo que eu poderei fazer aqui, o processo de feitura do papel à maneira antiga. Portanto, agora, claro, temos tudo máquinas ultra sofisticadas, para isso tinham que, se calhar, ir a Estarreja, não sei se fazem papel em Estarreja ou não, mas em Passos de Brandão, em Santa Maria da Feira, depois eu também deixarei o link para esse museu. Vale muito a pena visitar o Museu do Papel. Aconselho. Nós costumamos levar os alunos lá. Sim, eu até uma vez fui também numa dessas visitas. E os alunos gostam muito, claro, como não, né? E faz-se papel, nós fazemos. Podemos fazer papel. E imagino que esse processo, digamos, artesanal de produção de papel, que é o que está exemplificado nesse museu e que as pessoas podem fazer, não será muito diferente da tecnologia original. Ou seja, quando na China a coisa surgiu, ele seria produzido de forma muito parecida com esta que as pessoas podem ver nesse museu, não é? Sim. Portanto, o papel, para ser processado, é necessário, por exemplo, uma fonte de água muito próxima. Porque o que é que vai acontecer? Essas fibras, essa madeira ou esses tecidos, etc., vão ter que ser batidos até se formar uma polpa. E essa polpa é formada em água. Portanto, é necessária água para desintegrar ou para reconfigurar as fibras desses materiais. Depois dessas fibras estarem todas bastante moídas e, portanto, formar-se uma espécie de papa, vai-se processar a extração das fibras. Portanto, eu estou a falar do processo manual, não do processo industrial. Claro, manual, como na Idade Média seria. Sim, depois, então, claro, com uma matriz que tem, voltamos uma vez mais a uma esquadria de madeira que tem uma rede, portanto, porosa, não é? Uma rede de um metal,
vamos mergulhar essa rede nessa solução que tem a água e a polpa dos tecidos ou das fibras e vai-se movimentar essa matriz de forma a que a água saia, escorra e que essa matéria orgânica fique mais ou menos distribuída de forma homogénea em cima dessa matriz. Portanto, imaginem, não pode ser escorrer como virar quase aquilo, senão toda a polpa vai escorrer e não temos uma folha. Claro. Portanto, já estão a ver que a intenção com este gesto e com este processo é formar folhas. Portanto, depois isso fica a secar, deixa-se escorrer a água e quando está seca extrai-se para uma pilha que tem tecidos a separar todas essas folhas. E no final dessa extração, depois quando a folha já adquiriu essa forma e já se percebe que não vai perder, vai ser secada, vai ser seca numas estruturas quase como os tendais, onde o papel fica, portanto, a secar. E a partir daí depois vai ser cortado, vai ser empacotado, vai ser todo esse processo que se faz para a distribuição posterior do papel. E a partir da China, o papel foi-se espalhando... pelos vistos demorou séculos a chegar à Europa. Sim. Até porque também, como dizias, a Europa e a China durante muito tempo não tiveram propriamente contactos diretos. A partir do século XII, XIII começam a haver contactos mais frequentes e terá sido justamente, penso eu, imagino eu, não sei se não for dir-me-ás, nessa época, séculos XII, XIII, muito também por ação do Império Mongol. Esta coisa sempre dos impérios tem esta ação... Podem ter muitas consequências negativas, mas uma positiva é que põem populações em contacto e o Império Mongol, em certa medida, abriu ou permitiu estabelecer contactos entre regiões até aí desconectas e da China o papel foi-se espalhando e chegou à Europa. Algures terá chegado, dir-me-ás quando, mas talvez século XII, XIII, não sei, ainda antes. Então fala-nos um pouco desse processo de difusão do papel. Ora bem... Pela Europa. O agente de ligação da chegada do papel da China à Europa é o Império Árabe Islâmico. Ou seja, fica no meio, justamente, aliás, exatamente, até um pouco anterior à formação do Império Mongol. Porquê? Porque com a expansão islâmica, a partir do século VII, não é? Portanto, da Península Arábica, as tribos árabes irradiam desse centro e vão islamizando, vão conquistando e islamizando, em graus diferentes, agora também não interessa, os territórios aonde chegam. E, portanto, isso acontece quer para o Ocidente, como sabemos, chegam à Península Ibérica em 711, e também acontece para o Oriente. Ou seja, o que acontece é que temos um grande império. Até à Índia, não é? Índia, atual Índia, até um pouco Paquistão, mais, Afeganistão. até um pouco mais. E eles islamizam várias tribos nómadas túrquicas e também parte do que é hoje até a população chinesa, ali aquela etnia, os uigures, que são muçulmanos. Exato, e às vezes aparecem nas notícias por más razões. Pronto, não, uma minoria maltratada, digamos, que de facto ainda há uma minoria muçulmana exatamente, na China. Portanto, eu não sei se exatamente se os uigures são os responsáveis, também seria... Nem faria muito sentido falar disso. Mas há um elemento islâmico a unir, portanto, o Ocidente europeu e o Oriente asiático. Então, é a partir desses contactos até comerciais, às vezes são contactos comerciais, portanto, porque como isto... A famosa Rota da Seda, exatamente, por exemplo, no século XIII, XIII. Os muçulmanos adquirem a tecnologia do papel e começam a produzir papel, que é eu ia dizer um disparate, adotam rapidamente o papel. Isso tem vantagens e desvantagens depois para o conhecimento da cultura islâmica, porque tal como o pergaminho tal como o papiro e ao contrário do pergaminho, o papel também é mais perecível. Portanto, é uma fibra, um suporte material mais frágil. Então acontece que muita da produção islâmica feita em papel perde-se. Nós sabemos de várias obras produzidas até na historiografia, que é a nossa área. Sabemos de várias obras islâmicas produzidas que se perderam e muito provavelmente parte dessas perdas está ligada ao facto de tudo ser escrito em papel e não em pergaminho. Dito isto, não quer dizer que os muçulmanos não utilizassem pergaminho. Utilizam até mais ou menos até no século IX ainda temos muitos corões produzidos em pergaminho, mas depois a partir do século XI justamente começa-se mesmo a prescindir do pergaminho e a passar integralmente ao papel. E na Europa é um pouco mais tardiamente. No século XI, o papel chega à Europa pela Península Ibérica,
que é uma isso coisa... também é muito interessante. É muito Já interessante. está, pela presença muçulmana. Exatamente. Imagino, claro. Nós temos notícia de, no século XI, de um moinho de papel, ou de uma fábrica de papel, portanto, moinho, fábrica de papel, em Rátiva, portanto, no sudoeste da Península Ibérica. Que é hoje atual. É Chátiva. Ok. Chátiva, portanto, Rátiva. E diz-se, agora não lembro quem é o autor, mas é um autor muçulmano que diz: o papel que é feito em Chátiva é de uma grande qualidade e é muito bom. Portanto, há presença de produção de papel na Península Ibérica no século XI, e a partir dessa produção com a conquista dos cristãos, as conquistas que os cristãos fazem na Península Ibérica, no Al-Andalus, vão tomar contacto também, inevitavelmente, com essa tecnologia e vão adotá-la. Isso era outro dado que eu não tinha exatamente presente. Lentamente. O papel entra muito Claro. lentamente, mas vai entrando e vai conquistar completamente. E pela Europa, a via de penetração, se é que há uma via, não sei se pode dizer que foi da Península Ibérica, foi se esperando pela Europa, ou se, por exemplo, as repúblicas italianas, que também tinham uma ligação forte com o Mediterrâneo Sim, eu ia dizer oriental. que também, além da Península Ibérica, portanto, este é o registro mais antigo que temos, também no sul de Itália, pela presença dos muçulmanos na Sicília. E por um lado, e pelas relações comerciais fortes com o Mediterrâneo. Sim, não é? sem dúvida. Portanto, aliás, na atualidade, a Itália ainda é conhecida pela produção de papel, ou seja, de papel de qualidade. Não é que, pronto, Portugal tem também grandes empresas a produzir papel, mas é aquele papel de consumo para fotocópias, etc. Mas a Itália tem papel de luxo, com papel de embrulho, etc. E cadernos, etc. A carta italiana, chamada carta italiana. E a partir daí o papel foi-se espalhando e mais ou menos a partir do século XIV, XV, tornou-se completamente já Sim. não, lá está, o pergaminho ficou um pouco reservado para os tais atos solenes ou para os manuscritos mais solenes. Eu agora íamos passar agora para um outro tipo de perguntas, que é sobre queria só dizer para fazer esta uma ressalva relativamente a isso que tinha dito. É que é a fábrica mais famosa, estava aqui a tentar pensar, a fábrica mais famosa em Itália é na cidade de Fabriano, e estabelece-se no século XIII. Portanto, já em meados do século XIII. Portanto, posteriormente à implantação na Península Ibérica. Ok. Nós agora iríamos passar para um tipo de perguntas mais sobre a codicologia enquanto estudo, o tipo de perguntas que se faz, etc. Mas eu não resisto a fazer uma pergunta um pouco extra, que é o seguinte... E muito sucintamente, isto de facto é fascinante, devo dizer, mas estas mudanças de tecnologia no suporte escrito implicaram também mudanças na tecnologia utilizada para escrever, ou não? Dúvida. Podes falar brevemente sobre isso? Por exemplo, o que é que se utilizava para escrever em papiro? O que é que se utilizava para escrever em pergaminho, em papel? Que diferenças há? A famosa pena, que será pena de ave, não é? Que será de ganso. Só de ganso. Sim. Olha, então estão a ver como eu estou a aprender tanto neste episódio. Então fala Só lá de ganso. sobre... só de ganso. Só de ganso. E só das primeiras, se não estou enganada, posso agora dizer mal, mas se não estou enganada, das 4 primeiras penas da asa do ganso. Uau! Bom, mas então, e papiro, pergaminho, este percorrido? Ora bem, como disse, voltamos às tabuinhas de cera. Para escrever nas tabuinhas de cera usava-se um estilete de metal. Estão a imaginar? Pronto, para que pressionando a cera ela saísse e ficasse registada então no sulco da letra. Com o pergaminho... Que é um pouco a mesma tecnologia. Se quiséssemos recuar ainda mais, não falamos disso, mas por exemplo as célebres tabuinhas da Babilónia. Claro, é isso. É isso, uma exato, impressão. Exato, é isso. Uma impressão, portanto. Claro. O que é que acontece? Acontece que o que se utilizava quando o pergaminho era rei, por assim dizer, era o que se chama o cálamo, que é uma caneta, vamos usar uma palavra, é um instrumento de escrita feito a partir da cana, de uma cana, portanto, imaginem uma cana, do canavial, uma cana jovem, para ter alguma flexibilidade, não muito larga, senão vai produzir uma mancha de tinta demasiado grossa. Essa cana era depois laminada com uma faca, cortada com uma faca, e abria-se nessa cana uma abertura, também uma fenda, que era onde a tinta depois ficaria ali armazenada. Portanto, era esse o instrumento... No papiro. No papiro. Para o pergaminho também não mudou muito. Ok. No início, então. Não, aliás... Em geral. Em geral. Portanto, a imagem da pena
a pena não era tecnologia hegemónica. Não, a pena processa-se... É a imagem que temos na nossa cabeça, mas não é. Uma vez mais tem a ver com aquilo a que temos acesso. Imaginem, na Alemanha, acesso a canas. Pois, certo, ok. Portanto, no Mediterrâneo, o cálamo foi um dos instrumentos de escrita preferidos. Os muçulmanos usam cálamos. Que eu saiba, não há registros, ou eu não conheço, também não se consegue perceber pelo tipo de escrita qual é exatamente o material. Porque depois, tanto a pena como o cálamo o bico da pena e do cálamo são trabalhados de forma a poderem escrever da mesma maneira, ou seja, armazenando um pouco de tinta e tendo uma superfície lisa que adira ao material de escrita. O que é que vai acontecer? Onde é que vai haver mudanças? É justamente na preparação do bico do cálamo ou da pena, consoante o tipo de letra que queremos obter. Por exemplo, quando entramos no registro das letras góticas, que é aquela que também, mais uma vez, e popularmente, talvez mais Sociedade Média, e ao pergaminho. E ao pergaminho, embora seja só dos séculos finais da Idade Média, não é? O que acontece com a letra gótica é que tanto a pena como o cálamo, se podemos utilizar ambos, vão ser cortados de forma diagonal, que é para justamente gerar aquela escrita angulosa que é característica da letra gótica. Noutras letras mais redondas, não é necessário ter esse corte anguloso. Portanto, o material, isto é o que se chama agora, tecnicamente, um material de escrita, portanto, cálamos, penas, etc. E todo o material que é utilizado para produzir um material de escrita, faquinha, facas, etc. Portanto, os muçulmanos utilizam sempre o cálamo, portanto, a cana, mas na Europa a pena acabou por ganhar bastante proeminência. E pelos vistos a pena só de ganso, e só olha, eu isso não sabia. Sim, é uma pena de ganso. Há registros de imagens medievais dos copistas com o material de escrita na mão. E é preciso também agora dizer que, por exemplo, quando copistas, estamos a entrar um pouco agora noutras coisas, mas isto a gente vai arrastado na onda. Sim, mas está na onda relacionado, codicológica. Nós, quando vemos imagens de copistas, vemos-los normalmente com dois instrumentos na mão. Um é a pena, e ela distingue-se porque tem uma espécie de um arco com umas peninhas no cimo, portanto eles nunca retiram sempre totalmente a parte das remiges da pena. E normalmente o copista tem outro instrumento que é a faca do copista. Porquê? E é muito giro porque o copista tem a faca como carpinteiro, na orelha. Ok. A faca ou a pena. Porquê? Porque quando ele está a copiar e está a escrever, às vezes engana-se, que todos nós fazemos isso, cometemos erros. Então o que é que ele tem que fazer? Raspar. Portanto, com a faquinha que ele utiliza, ele está a escrever com a pena, faz um erro ou faz uma mancha, apercebe-se que faz um erro, pega na pena, põe a pena na orelha e usa da faca e vai lá e raspa o pergaminho, portanto, porque o pergaminho é passível de ser raspado. Portanto, resiste, a fibra animal resiste a esse ato, não usamos borrachas. No papel não poderia ser. No papel não é possível. Nem no papiro, obviamente. Nem no papiro, portanto, no pergaminho sim, e muitas vezes temos até códices com marcas claras de alguém ter ido lá apagar alguma coisa, às vezes é por erro, às vezes é por manha, às vezes é por censura, sim, portanto, tudo isso existe já na Idade Média. E uma vantagem da pena é que, da produção animal por comparação com o pergaminho, é que não era necessário matar o animal, imagino. Não, é só... Tiravam a pena e o ganso lá continuava contente da vida. Melhor ainda é o cálamo, que não precisa de matar ninguém, nem só canas. Pronto. É uma tecnologia que vai mudando com o tempo. É que, por exemplo, vamos agora entrar noutra... Como já perceberam, a codicologia diz respeito a todos os aspectos materiais do códice, eles são muitos. Exato. Falamos do suporte material, falamos um pouco agora dos materiais de escrita, mas depois há outras coisas. Por exemplo, que é a impaginação, que é como é que se coloca o texto, como é que se prepara a folha para colocar o texto. E isso não se escrevia sem guias. Portanto, eles utilizavam formas para... concebiam, digamos, a página mentalmente e depois passavam a delineá-la no pergaminho ou no papel e só depois é que começavam a escrever. Portanto, havia assim esta fase de planeamento. E uma coisa que se utilizava era o regramento, ou seja, escrever as linhas ou regras, não é? Daí a palavra. Regramento. Regra, em português antigo, por exemplo, regra era linha. Exatamente. Então, não só se fazia a esquadria, portanto, a página, que era para saber exatamente qual era a dimensão da mancha do texto,
Podia ser, por exemplo, a uma coluna ou a 2 colunas, e isso tudo era previsto pelo monge. Vamos utilizar o caráter mais habitual, ou a personagem mais habitual, que associamos à produção de manuscritos na Idade Média. O monge... Na Europa. Na Europa, sim, claro. Portanto, o monge prepara a página com essas indicações todas, que é para depois outro monge ou ele mesmo começar a preencher com a escrita, a copiar o que quer que ele estivesse a copiar. Então, inicialmente, o regramento era feito a seco. Ou seja, com também um instrumento de metal que deixa uma espécie de sulco na página. Portanto, se nós passássemos o dedo... Um pouco como a escrita em cera. Exatamente. Ou em argila. Exatamente. Se passarmos o nosso dedo por cima dessa linha, nós sentimos uma diferença na textura. Ora, o que é que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, e à medida que as letras também foram mudando, esse sulco tornou-se um obstáculo à escrita rápida. Porque o que é que acontecia? Quando se fazia a letra... a pena empancava no sulco e borrava ou desfigurava a letra. Então, a partir de uma determinada altura, abandonou-se o regramento a seco e passou-se a utilizar o regramento a plumbagina, com uma linha cinzenta, que é muito... Plumbagina. Esse regramento é visível em manuscritos, se forem procurar... aliás, mais disseminado e mais comum encontrar a plumbagina do que encontrar a seco. Precisamente por esta dificuldade. Bom, e depois poderíamos falar a seguir da questão das iluminuras, que também tem a ver com mas isso ficará para um outro episódio. Fica aqui o teaser que vamos ter. Sim, é só dizer que a decoração dos manuscritos também é parte da codicologia, mas é quase uma disciplina autónoma, porque para estudar as iluminuras e a decoração necessitamos de formação em História da Arte. Exatamente, que é portanto, o caso da nossa convidada que vamos ter num dos programas seguintes. Sim, eu costumo dizer que um codicólogo ou uma codicóloga, pronto, bastante ainda amadora como eu sou, é uma codicóloga clínica geral. Ou seja, sabemos de tudo um pouco, mas não sabemos muito de uma coisa, de uma matéria específica. Quem trabalha a decoração de manuscritos é completamente especializado nessa parte da codicologia. Outra área que também se tem vindo a autonomizar nos últimos tempos é a encadernação. Portanto, quem trabalha em encadernação normalmente trabalha só em encadernação. Claro, sabe do resto, evidente, temos que saber, mas é uma área muito específica, é um nicho, para usar a palavra da moda. E também haveremos de falar, como digo, vamos ter brevemente um episódio sobre as iluminuras com uma convidada dessa área e também um dia talvez sobre a encadernação. Espero que sim. Um programa sobre essas áreas. Bom, e, excelente panorama, eu aprendi imenso e, bem, essa do ganso ficou, porque de facto não fazia ideia, pensei que fosse pato, etc. Bom, e outras coisas. Eu penso que tem que ver com a resistência da própria pena, ou seja... talvez. A área, o que é que permite escrever, como é que se permite, se essa dobra ou seja, se ela dobra o suficiente para permitir que a tinta se espalhe, mas que não quebre, exato, por exemplo. E o tamanho, talvez tenha uma série de coisas. Mas agora vamos virar um pouco do objeto para a disciplina em si, também não de forma muito técnica, longe disso, mas como nós também temos este objetivo no Glossário Ordinário de pensar as disciplinas, de pensar as áreas de estudo, além de falar dos objetos em si, daquilo de que se fala, também de como se fala e daqueles que falam dessas coisas, eu pergunto-te o seguinte: como está a codicologia em Portugal? Neste momento há muita gente a estudar isto, não há? Já houve menos, já houve mais? Há interesse? Há coisas a acontecerem? Há congressos? Há revistas? Há professores? Há docentes? Há investigadores? Há estudantes? O que é que se passa por aí? Ora bem, eu posso traçar um perfil um pouco recente, porque também eu cheguei a esta disciplina não há muito tempo. Eu fui convidado pelo professor José Meirinhos, que ensina a cadeira de codicologia aqui na Universidade do Porto. Há muitos anos eu fui convidada para também lecionar essa disciplina com ele, porque eu estudei codicologia também com o professor Meirinhos, com muita sorte, muita felicidade para mim, em Roma. Fiz um curso de codicologia em Roma com ele e foi aí que tomei conhecimento. Já faz este ano, meu Deus, até tenho vergonha de dizer 20 anos. Pois, meu Deus. Então, foi aí que me familiarizei com a codicologia e do que me dá a entender, eu acho que em Portugal os estudos codicológicos estão a florescer.
desde há uns anos esta parte. Sobretudo no que diz respeito à questão da decoração dos manuscritos, as colegas da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto de Estudos Medievais são vários colegas a trabalhar ativamente nesta área, têm produzido trabalho de excelente qualidade e, portanto, eram coisas que começaram por ser feitas pela professora Adelaide Miranda relativamente aos manuscritos de Santa Cruz e à iluminura românica, mas nos anos recentes tem-se partido dessa iluminura românica desses códices dos códices de Santa Cruz para o estudo dos códices, por exemplo, de cistercienses, também com os colegas da Universidade Nova de Lisboa, e justamente a encadernação também é uma área que tem ganhado bastante interesse nos últimos anos. Há colegas a especializarem-se nessa área da encadernação. E havia ainda o trabalho do padre Aires Nascimento, que está ainda vivo e é uma grande referência. Não sei se deixou escola. Não, ele foi de Lisboa, não é? Ele foi muito importante. Eu diria que foi talvez um pioneiro na codicologia geral, vamos usar assim esta palavra. Ele descreveu imensos códigos, trabalhou os de Alcobaça, sobretudo, não é? E os de Santa Cruz também, com o professor Meirinhos. Aqui, os de Santa Cruz estão aqui na Biblioteca Pública Municipal do Porto e, portanto, eles fizeram mesmo um catálogo dos códices de Santa Cruz. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer é que a codicologia, enquanto disciplina, ela foi sendo amadura, em termos amadores, podemos dizer assim, feita pelos bibliotecários das várias bibliotecas. Ou seja, quando os códices eram registados num determinado local, descrevia-se sucintamente. Depois isto é muito variável, depende do bibliotecário, dos conhecimentos, do interesse da biblioteca, do códice, de várias... Portanto, claro. Há uma enorme variabilidade de registros. Portanto, estamos a falar do século XIX, até anteriormente temos, sei lá... Sim, há alguns casos, por exemplo, a Biblioteca Vaticana, isto estamos a ser de Portugal, pronto, sim. Mas aqui em Portugal não chegarei a esse nível de detalhe de descrições, mas o Bispo de Beja, por exemplo, o célebre cenáculo, quando fundou a Universidade, a Biblioteca de Évora, há ali umas descrições, o Rivara e tal, coisa assim do género. Até se calhar coisas mais antigas, o Dom José de Cristo, que fala dos códices de Santa Cruz, mas são coisas muito embrionárias. Exato. Ou seja, nós partimos de alguém que diz, existe um códice velho num sítio qualquer, até chegarmos a esta codicologia quase digital em que temos até fórmulas de cálculo para saber os cadernos dos manuscritos, etc, etc. Portanto, estão a ver a evolução da disciplina, também acompanha as possibilidades e os recursos tecnológicos de que dispomos. Portanto, como é uma disciplina que está aqui nesta fronteira entre estas várias áreas, depende muito também destas invenções tecnológicas de áreas distintas. E então... eu acho que em Portugal se tem projetado um pouco mais a codicologia, a importância da codicologia do que há uns anos. Esta parte, isto não tirando mérito ao trabalho que foi feito pelas pessoas de quem acabamos de falar, a professora Aires Nascimento, a professora Adelaide Miranda na área da decoração, foram absolutamente pioneiros e trabalharam, portanto, abriram caminho a que as gerações seguintes pudessem depois, faltar a palavra, pudessem retomar esses trabalhos. Como disse também o professor Meirinhos, tem feito também muito trabalho nessa área aqui para manuscritos mais da zona do norte de Portugal, e de facto eu acho que há vontade de parte de gerações mais novas de continuar a fazer este tipo de trabalho. Boa notícia. E há interesse. E no que diz respeito ao ensino da codicologia, eu penso que como disciplina ela só existe aqui no Porto, assim, chamada codicologia. Isso também não sabia. Sim, acho que só existe aqui. Em tempos, acho que a Faculdade de Letras de Lisboa também tinha uma certa tradição nessas áreas, mas talvez tenha, não sei. É assim, eu digo isto porque nós tivemos colegas justamente da Universidade Nova a vir para o Porto para fazer a cadeira de codicologia, portanto suponho que neste momento certo. seja o Porto que tenha, ou talvez tenha um curso mais longo, não sei. Mais estruturado, num certo sentido. E esses codicólogos portugueses... imagino que, enfim, como normalmente acontece em Portugal, e não é necessariamente bom nem mau, mas é o que é, devem focar-se muito em códices que estão em Portugal, mas estudam também os árabes e judaicos ou sobretudo os cristãos? Como é que tem cristãos, isto é, enfim, sim, posso falar sobre isso. O que é que se tem estudado aí?
Relativamente aos códices hebraicos, o estatuto deles é um pouco diferente dos códices islâmicos, porque como tínhamos comunidades judaicas a viver em Portugal, ou seja, sob a autoridade dos reis cristãos portugueses, há efetivamente códices hebraicos conservados sim, e nas Bíblias. Bastante ricos, do século XV, sobretudo, não é? E famosos. Bem, o mais famoso é a tal Bíblia de Lisboa, Exato. que não está em Portugal, está na British Exato. Library. Depois também posso deixar um link para esse códice. Portanto, há estudos e estudos bons feitos sobre o livro, o que podemos chamar o livro hebraico, ou o códice hebraico. Justamente porque há de facto uma presença, e uma presença significativa e importante, no que diz respeito à história do livro, dos livros hebraicos em Portugal. No que diz respeito aos códices árabes e islâmicos, o panorama é muito diferente. Existem muito poucos conservados em Portugal, a maior parte deles em Évora, há muita coisa associada à Biblioteca de Évora, não sei se por mão do Frei Manuel de Cenáculo, justamente. Ou seja, vindos de fora. Mas então, e códices islâmicos produzidos no território português? Não se conhece? Não. A outra biblioteca importante, e como eu disse, está associada ao Frei Manuel de Cenáculo, já digo porquê, é a Ordem Franciscana. Sim, que ele era franciscano. Pronto, a Ordem Franciscana comprou no século XVII, XVIII, vários códices islâmicos porque tinha uma escola de ensino do árabe durante esse período. Portanto, não temos muita... Ao contrário de Espanha, por exemplo, que tem uma coleção fabulosa de manuscritos islâmicos, Portugal não tem uma coleção tão significativa. Há outra coleção, no entanto, que convém destacar, que é a coleção reunida pelo Carlos Gulbenkian. Claro. Que era originário dessas regiões. Ele era arménio do Império Otomano. E muçulmano, imagino. Sim, não deverá ser. Não creio. Portanto, só que o Gulbenkian era um colecionador incrível, aliás, qualquer pessoa que tenha visitado os museus Gulbenkian o sabe, e ele colecionou códices islâmicos, mas lá está, do ponto de vista da decoração, eles são completamente excepcionais. Códices, sobretudo persas, porque a miniatura persa destaca-se no mundo islâmico. Portanto, quando falamos no mundo islâmico, não estamos só a falar do mundo árabe. Falamos de várias tradições e de várias culturas que perfilham a mesma fé, mas que depois têm manifestações culturais muito distintas. Só para dar um exemplo que acho que os espectadores vão achar piada. Normalmente diz-se que o Islão não representa figuras, não representa imagens. Sim. E muito menos a imagem do profeta. Exato. No entanto, em manuscritos persas do século XVI encontramos figuração do profeta. Oh. A cara está tapada por um véu. De Deus é que não, imagino. Não, Deus não, isso não. Pois. Mas do profeta encontramos imagens da própria Fátima, da filha do profeta. Portanto, é muito giro porque eles aparecem com a cara tapada, com um véu. Portanto, o próprio profeta. Ok. Mas há uma representação da figura humana, porque o profeta foi um homem. Então não há restrições relativamente a essa representação da figura corpórea do profeta. E é muito giro também que ele é representado muitas vezes com uma labareda de fogo em torno dele, que tem algumas semelhanças com as nossas auréolas dos santos. Pois. Sim. Então para dizer isto, a Gulbenkian tem de facto uma coleção de livros ou de códices de miniatura persa em papel, a maior parte deles em papel, muito, muito significativa, que está, penso eu, a ser estudada neste momento. Mas lá está, é curioso, eu também nunca tinha pensado nisso. É tudo coisas que foram adquiridas, portanto não há códices islâmicos feitos no território português. Há muito poucos, há vestígios. E falámos agora, enfim, da codicologia em Portugal. Tu disseste que davas aulas aqui, o Porto tem uma escola consolidada também do ponto de vista da lecionação. E como é que é agora, uma questão de outro tipo, como é que tem sido a tua experiência de trabalhar com estas áreas com jovens estudantes? Porque pode parecer à primeira vista, se calhar, quer dizer, antes de se ouvir este episódio poderia parecer uma coisa um bocado árida, depois de se ouvir acho que dá para perceber que é fascinantíssimo. E se calhar os estudantes, não sei se é opcional, como é que é, fala um pouco disso e como é que eles reagem a tudo isto, tendencialmente, claro. Sim, eu acho que enquanto docente dessa disciplina estou muito satisfeita porque eu tenho visto que o número de alunos inscritos em codicologia tem crescido nos últimos anos. Portanto, eu comecei a lecionar uma vez mais, como disse, a convite do professor Meirinhos, em 2020 e nestes anos vemos que temos sempre Portanto, turmas... a cadeira é opcional. É opcional, e opcional para 2 cursos, que é o curso de História e Património e o curso de Estudos Medievais. E posso dizer... segundo ciclo, sim, mestrado. portanto, mestrado. É uma cadeira de mestrado opcional
para estes 2 cursos. E posso dizer que nos últimos anos a média tem sido sempre mais do que 12 alunos. Chegamos a ter 19 num ano. Uau. Portanto, é muito satisfatório. O que nós fazemos com os alunos tem sido, basicamente, ensinar-lhes tudo isto, estas coisas de que estivemos a falar. Normalmente temos também sempre convidados que vêm ao Porto, portanto, falar da área de especialização deles, que acho que para nós é uma mais-valia, para nós também como docentes e para os alunos também é uma mais-valia. Esqueci-me de referir, aliás, não me esqueci, mas não tive a oportunidade, vou referir agora. Também, outro grupo muito importante que está ligado ao estudo da codicologia, mas também, uma vez mais à parte da decoração, é o grupo da professora Maria João Melo, que está também associado ao Instituto de Estudos Medievais e que é química, e que não são é? químicos, Pois, trabalham isso a interdisciplinaridade aí é fundamental. É fascinante. Portanto, o grupo deles também tem uma parceria com o laboratório aqui na FECUP, com colegas da FECUP. Eles trabalham, tentam perceber quais é que são as fórmulas químicas das tintas usadas nos manuscritos medievais e assim tentar traçar semelhanças ou conhecimento. Vamos supor que aparece uma fórmula química de uma tinta igual aqui e, sei lá, na Índia. Exato. E, portanto, perceber quais é que são os ingredientes, porque às vezes são ingredientes, não falamos das tintas, que também é um mundo. Exato, seria outro. Temos tintas dos orgânicas, mundos. tintas feitas a partir de animais, tintas feitas a partir de minerais, tintas feitas a partir de plantas, portanto, tudo isto, depois há vários processos para a obtenção da tinta. E há tintas tóxicas, há tintas não tóxicas. Há aquelas que destroem o papel, por exemplo, as ferrogálicas, que são fatais a médio prazo. Depende da fórmula que é feita. Okay. Ou seja, depende se o óxido de ferro é demasiado. Se nós esperamos estar a dizer asneira, porque a parte da química, evidentemente, não é a minha especialidade. Portanto, se as tintas forem demasiado agressivas, vão corroer o papel até mesmo o pergaminho. Justamente, uma das oficinas que os nossos alunos costumam gostar muito é a produção de tinta ferrogálica com esses colegas. Nós convidamos esses colegas a virem à nossa aula de codicologia e os alunos experimentam preparar uma tinta ferrogálica e escrever com ela. E de acordo com a tecnologia antiga, não? Sim, de acordo com receitas medievais. Portanto, extraordinário. Portanto, não se trata de fazer a tinta com tecnologia atual, é mesmo fazer como eles faziam. Eu espero até que possamos ter, se calhar faria todo sentido, temos aqui a nossa colega de Química a falar um pouco do projeto delas e também explicar um pouco sobre as tintas medievais. Até que permite também, por exemplo, traçar possíveis vias de ligações de comércio. Claro, exatamente, sem dúvida. Eu lembro que uma vez vi uma dessas conferências aqui no Porto e havia um dado que, pelo menos para mim, era surpreendente, que chegou-se à conclusão que uma parte bastante significativa das tintas vinha da zona do Afeganistão, sim, do atual Afeganistão, posso concretizar isso com um exemplo clássico que é o lápis lazuli. Exato, certo. O lápis lazuli é uma pedra, uma rocha que só existe no Afeganistão, no atual Afeganistão, nas montanhas do atual Afeganistão. E essa tinta, portanto, esse pigmento, que é assim que se fala, enquanto não é transformado em tinta, é o pigmento. Esse pigmento deixava os europeus completamente loucos. Toda a gente queria ter lápis lazuli, toda a gente queria pintar com lápis lazuli, fosse frescos ou fosse códices. E então, reparem, este pigmento viajava do Afeganistão para a Europa Ocidental, encontra-se em Portugal. Portanto, e em épocas muito recuadas. Portanto, imaginem a procura, portanto, o comércio, de facto, unia todos estes pontos que aparentemente nos parecem completamente incomunicáveis e distantes. Exatamente, e vejam como a codicologia permite justamente apreender todas estas questões. E agora, para terminarmos, isto vai longo, mas acho que já nem nos demos conta, e o que é bom sinal. Tenho só dizer uma coisa, não falamos de outras coisas que os codicólogos estudam, mas vou só dizer que são muito importantes, que é os cadernos que constituem o códice. Portanto, as folhas depois são agrupadas antes de serem coladas às capas ou aos planos, são unidas em cadernos. Os cadernos variam em número de fólios e esses cadernos podem nos ajudar muitas vezes a perceber, já vamos falar disso agora a propósito de um códice em particular. Esses cadernos ajudam-nos a perceber como é que se escrevia, como é que era o projeto de escrita de vários escritores, de vários monges, de vários copistas. E mudanças ao longo do tempo, eventualmente. Sim. E para terminar, talvez em chave de ouro, aqui uma pergunta um pouco pessoal, mas também não íntima, claro, longe disso, não é nesse sentido.
Se bem que depende do conceito, não é? Depende do que se entenda por íntimo. Claro. Porque a pergunta é a seguinte: consegue-se escolher um códice? Já percebi que vai escolher 2 ou 3, mas pronto, a pergunta clássica é 1/2/3, vá lá, medieval, cujas características materiais mais te chamam a atenção, ou que por outra qualquer razão, 1, 2, 3 códices Meu que Deus. te chamem especialmente a atenção. Bem, agora depois já me pus a lembrar de outros, mas não interessa. Vou falar de 3. Então, diria que um dos códices mais conhecidos a nível mundial e que tem fascinado curiosos, sei lá, gente das teorias da conspiração, codicólogos, paleógrafos, historiadores, literatos, é o Códice Voynich. Chama-se assim por o que é e porque é que se chama assim? Porque ele foi descoberto por essa figura, portanto acho que era um padre chamado Voynich, e esse códice tem uma particularidade muito interessante, é que está escrito numa língua que ninguém conhece, ninguém consegue identificar. E há muitas propostas para a origem. E é do século XV, não é? Diz que sim, mas também há quem diga que seja uma falsificação posterior. Ah, certo, ok. Então, o que se sabe... E também não se sabe onde é que foi produzido, logicamente. Não se percebe a língua em que está escrito. Consegue-se ler, portanto a letra é legível, mas não se sabe que língua é aquela. E depois também tem representações de plantas que também ninguém sabe de onde são e onde foram, de que país pertencem. Há quem tenha dito que aquilo era da América Latina, são a flora da América Latina. Há Portanto, várias. teria que ser posterior ao século XV nesse caso. Isso acho que há um consenso que não é anterior ao século XV. Mas neste caso, se for da América Latina, teria que ser posterior. Sim, não é. Ao XV, Portanto, 16, 17. O enigma Voynich é um enigma que perdura e que a internet adora, diria eu. Portanto, imagino, então, com esta vaga das teorias de conspiração, por cima é que, quer dizer, ninguém vai inventar uma língua, supondo que é uma língua inventada, como parece. Normalmente inventam-se línguas, entre aspas, ou inventam-se, descontextualizam as palavras para usar um código secreto. Neste caso, a chave do Voynich está perdida. Ninguém sabe exatamente qual é a sua... Mas imagino que dê asa a uma série de teorias de conspiração, porque pode-se pensar ou em civilizações hipotéticas, civilizações perdidas, ou em códigos secretos. Sim, até se vai mais longe. Há quem sugira que tenha origem extraterrestre. Portanto, dá para tudo. É que isto é um manancial para os adeptos de teorias da conspiração, sem dúvida. Portanto, depois nós vamos deixar um link para poderem ver exatamente o Códice Voynich e também podem tentar decifrá-lo. Quem sabe ficarão ricos, provavelmente. E tem iluminuras bonitas. Tem, além do mais, senhora. aquilo tem iluminuras muito bonitas. Tem, é em pergaminho, em papel? Em pergaminho. Em pergaminho, ok. Bom, e então este é um dos códices, mas disseste que querias eventualmente falar em mais um ou dois, além deste Voynich. Eu gostaria de falar de outros 2 códices. Agora não sei qual é que é de dar prioridade. Talvez dê prioridade a um códice que, por exemplo, do ponto de vista dos cadernos, é um códice muito interessante, que é um códice que o Filipe conhece até melhor do que eu, que é o manuscrito da Biblioteca de Santa Cruz de Coimbra, portanto, que pertencia à Biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e que está agora conservado na Biblioteca Pública Municipal do Porto, sob a cota manuscrito Santa Cruz 86, número 79. Antigo 79. Queres tu falar dele agora para... Não, eu posso falar é o famoso códice das Crónicas Breves, chamadas Crónicas Breves Santa Cruz de Coimbra, que tem um conjunto de textos historiográficos, é materialmente do século XV, mas é um texto, é um manuscrito de compósito, e imagino que daí... Sim, para um codicólogo basta logo isto. É fascinante porque tem pergaminho e papel. Portanto, logo aí, nós para descrevermos este códice... Portanto, como é que um codicólogo trabalha? Eu não falei sobre isso, mas posso dizer assim agora aqui uma chega rapidamente. Portanto, um codicólogo chega à biblioteca... Exato, boa forma de falar disso, porque de facto era uma das coisas que estava aqui no... Eu acho que saltei a pergunta, aliás. Pronto, o codicólogo chega à biblioteca, pede o códice com antecedência ou na própria hora. Agora costuma-se pedir com antecedência. Às vezes os bibliotecários não... Agora, pronto, às vezes é difícil... Um codicólogo às vezes ter acesso aos manuscritos. Sim, por exemplo, estes do Porto hoje em dia... Sim, agora não se pode porque a biblioteca está fechada para renovação, mas há uma confusão, digamos assim, ou deliberada ou não, entre o manuscrito estar digitalizado e, portanto, já não ser necessária a consulta presencial. Para um codicólogo, muitas vezes a digitalização não resolve determinados problemas, até porque a digitalização
tende a focar-se, e bem, na explicitação do que é a escrita, do conteúdo do manuscrito, e faz todo Nos sentido. textos e não no material, Portanto, claro. Então, muitas vezes é muito difícil perceber a composição dos cadernos a partir de uma digitalização. Para nos centrarmos num exemplo prático e não seguir mais adiante. Há outros elementos que... Claro, a encadernação, desde logo, etc. É claro. difícil perceber sem ver mesmo o que a gente costuma dizer, o bicho. Então, no que diz respeito ao que faz o codicólogo preenche uma ficha, faz uma ficha com dados em que vai preenchendo consoante vai observando, como um médico, como um anatomista. Começa a descrever, diz então isto aqui, o suporte material é pergaminho, tem não sei quantos cadernos, tem 10 cadernos, cada caderno é constituído por não sei quantos fólios, falta um fólio neste caderno, e depois tem encadernação no fólio XYZ, e a medição do fólio é X, e por aí fora, tipo, até à encadernação. Costuma começar-se por, primeiro, indicar a cota, o lugar de conservação do manuscrito e a composição, portanto, se é compósito ou homogéneo, e daí começa-se o material de escrita, portanto, de dentro para fora. O último elemento normalmente é a encadernação e a história do códice. Então, no que diz respeito ao nosso Santa Cruz 86, temos, como disse o Filipe, cadernos, pergaminho e papel. E depois temos uma particularidade muito interessante, que não é frequente, mas acontece. Temos cadernos metidos dentro de cadernos. E um codicólogo, assim, vai perceber que quem montou aquele códice... Portanto, percebemos logo uma coisa. É isso, a palavra-chave é essa. Aquilo foi montado. Aquilo eram coisas independentes que se foram reunindo num conjunto. O que é que estes dados nos indicam? Aquilo que o Filipe justamente acabou de dizer. Quando temos pergaminho e papel, letras diferentes, etc., percebemos, bom, isto andava para aí disperso e houve a dada altura alguém decidiu reunir. Agora, a nossa questão é, porquê é que decidiu reunir estas matérias juntas? Neste caso, podemos dizer, bom, são matérias historiográficas, têm mais ou menos o mesmo assunto. Tem normalmente uma relação, ou há ali uma, em termos gerais, cria-se uma espécie de memória do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em relação com os reis de Portugal. Pronto, e isto é um fator de... É uma forma de mostrar a relação histórica do mosteiro com os reis de Portugal, que em termos muito gerais... Então, isso motiva a compilação de todos estes materiais na forma de códices. Por exemplo, devem ter pensado, isto anda para aqui disperso, isto faz sentido, está tudo junto, até para conservar. Portanto, a iniciativa de preservar aqueles materiais, reuni-los sob a forma de códice. Só que eles foram reunidos de uma maneira um bocadinho anómala, porque o terceiro e quarto cadernos são... O terceiro, quarto e o quinto cadernos estão todos amalgamados. Ou seja, o terceiro caderno abre... E dentro desse caderno foram metidos 2 cadernos. Pois, isso é de facto fascinante. Portanto, isto acontece, estou a dar este exemplo, mas isto acontece com outros manuscritos. Por exemplo, temos primeiro um fólio em pergaminho solto, que não tem relação com mais nada. A seguir vem um segundo caderno, que tem matéria historiográfica em papel e uma letra homogénea. E depois entramos então neste terceiro caderno, que tem um quarto caderno metido dentro, que por sua vez tem um quinto caderno metido dentro. É assim. Portanto, são camadas e camadas, e isto lança-nos pistas. Portanto, esta observação e a percepção de que há estas digamos, anomalias, podemos chamar assim, porque o normal é os códices os cadernos estarem todos seriados sem haver estas junturas, indica-nos ou poderá fornecer pistas para qual é o projeto historiográfico daquele que compôs o códice. Exato, porque razão, e a encadernação, salvo erro, até já é do século XVI. Sim. Portanto, ali, finais de 15 e 16. Aquilo é um projeto que ocupa quase todo o século XV e XVI, desde a escrita propriamente, do ponto de vista material dos cadernos, até à junção e a encadernação. Aquilo ocupa ali os séculos XV e inícios de XVI, é um processo longo. Sim. Sim, é um processo que pode ser desmontado e de facto provoca muitas perguntas, não é? Mas muitas vezes é esquecido, porque eles, como digo, é o famoso códice das chamadas crónicas breves, foram editadas em parte pelo Herculano, mas normalmente só se olha para o texto, mas é preciso ter em conta este lado. Sim. Portanto, a codicologia pode, nem sempre, às vezes não, a codicologia não chega, não substitui a análise do textual, nem a paleográfica. Mas complementa e pode levar a perguntas que, se tu vires só a edição, nunca chegas lá. Sim. Quer dizer, se vis a edição do Herculano, dos Portugal e Monumento Histórica, sem dúvida. Ficas sem perceber o que é que... Eu quando comecei a estudar este códice não tinha ideia, pensei, pronto, são textos. Sim, não mas se quando percebe. me percebi, realmente isto é outra coisa. Daí ser fundamental. Agora, fazendo um pouco a propaganda à disciplina,
convém que alguém que se interesse pela Idade Média e queira estudar estas épocas tenha alguns, não direi que se especialize em codicologia, mas que pelo menos entenda, quando vir um determinado sinal, entenda a sua importância. Exato. Portanto, pelo menos, eu diria, vou dizer uma palavra má, seja analfabeto funcional. Exato. Não, e que Não. veja os manuscritos, que Sim. isso é outra coisa, porque olha, por exemplo, para os estudantes fica aqui esta dica. Pá, procurem ver manuscritos. Sim. É claro que há alguns que não é fácil ver, já Como sabemos. digo. Mas mesmo que seja do século XVI, XVII, esses alguns são mais fáceis de aceder porque há mais. Mas vejam, procurem ver, Sim. porque acreditem que ganha-se uma perspectiva completamente diferente do que da que se tem só lendo edições. Não tem nada a ver, porque é uma Nada a experiência ver. multissensorial. Multissensorial e uma imersão na época. Sim. Eu acho que devia ser proibido um estudante destas áreas, e mais ainda de mestrado ou doutoramento, nunca ter visto um quadro. É como digo, às vezes que pode acontecer, por exemplo, nas áreas da literatura, talvez mais do que na da história, Sim. mas na da história. Mas não às sei. vezes depende, às vezes não depende tanto dos alunos como disto, das bibliotecas não facilitarem o acesso, porque também pensam, são estudantes, não vão saber mexer, portanto, também tem que haver Sim, mas com os práticas. professores ou com esses bibliotecários. Sim, bem, isso seria outro episódio. Bom. A relação dos investigadores. Talvez um dia dê. O investigador e bibliotecário. A relação investigador-bibliotecário. Isso seria talvez um dos episódios mais polémicos. Sim, seria, daqui do mas Glosa. até acho que deveríamos fazer Mas justamente sim, isso. sim, Também sim. é bom compreender o outro lado. Sim, ou seja, claro, é bom, obviamente, é bom, e sim, nós temos sempre tendência para não deixam ver, ficamos logo, enfim, acabreados, sim. mas haverá vezes há suas razão. razões, embora também há fenómenos, quer dizer, se te deixam ver um mês e 3 meses depois dizem que está em mau estado, Bom. algo estará podre no Reino da Dinamarca, mas sim, seria outro episódio. Sim, ia só dizer uma coisa, agora esqueci-me o que ia dizer, que é muito bom, dá-me de jeito, peraí. E havia então E mais um finalmente último códice. terceiro, exatamente. Não, já sei o que queria dizer. Tem a ver com a experiência multissensorial de ver um códice. É que não só o códice tem um cheiro particular, isto é a coisa que eu melhor me lembro, do cheiro do pergaminho É verdade. Do e as pergaminho, tintas. sim. Há um cheiro particular e o papel antigo não cheira igual ao papel agora, porque as fibras são diferentes, Não. a tinta é diferente, portanto, tudo isso nos dá outro acesso à materialidade. Pronto, não ouvimos falar, ele não fala connosco, mas mesmo o virar da página, o som do virar do fólio, tem um som característico quando é papel e quando é pergaminho, a visualização, a nitidez das cores, a nitidez da tinta é outra, portanto, a internet também ajuda, mas não substitui. Não. E também, num certo sentido, valorizamos os pobres dos copistas, não é? Quando aparecem aquelas anotações finais muito engraçadas, estou farto disto, isto custou. É verdade, quer dizer, a gente imagina que aquela gente devia padecer horrores. Sim, é que era mesmo. Também não falamos disso, que é do próprio trabalho do copista. Falamos um pouco dos materiais que ele utiliza para escrever, mas. E eles próprios diziam, é uma situação muito famosa que todos os medievalistas conhecem, que ele diz: a mão escreve, mas todo o corpo trabalha. Ou seja, sim, exatamente. a rigidez que o corpo tem que ter para produzir aquilo, portanto, porque eles não podem encostar a mão ao pergaminho, o pulso tem que estar levantado. Portanto, imaginem o que é estar horas e horas, dias exatamente. e dias, anos e anos a fazer isto. E com apenas a luz natural ou a luz das velas, não sei se não, eu não creio que luz eles... artificial, pois. Eu acho que com luz artificial eles não faziam, eu acho que eles paravam, eles começavam, o ciclo de produção dia, deveria pois. ser a duração do dia, portanto trabalhavam mais no verão que no inverno, Claro. deduz-se daí, mas que essas marginália dos copistas são muito giras. Há umas, por exemplo, como que esses dizem comentários, não é? comentários ao trabalho, que é, dizem, agora acabei o meu trabalho, tragam-me um copo de vinho e uma bela rapariga. Sim. Por exemplo, coisas destas. Exato, olha, no livro do Dião que eu editei com o nosso colega, também no final há uma coisa desse tipo. Lembras-te qual é? Como é que é exatamente? Acho que é uma peça de roupa qualquer, que aquilo vale uma peça de roupa, Pois. mas uma peça de roupa relativamente valiosa. E então, para Lembra terminar... também um pouco a questão dos jograis, por exemplo, no Cantar da Hemiocida aparece uma coisa dessas no manuscrito, mas Sim. remontando supostamente indo ao jogral, que é o cantar está acabado, agora dai-me vinho. Claro, Portanto, claro. tipo, cantava e depois vinha vinho. Tinha que molhar a goela outra vez, não é? Com o...
depois de E com os tanto pistas falar. era igual. Não, mas eram trabalhos duros. Eram de duros, certeza. eram duros e deixam, Eram essa duros. marca é visível, portanto, nos textos que nos manuscritos que deixaram. E agora, para terminar, eu vou falar de um códex, de um códex que não é nada especial na história da codicologia, mas é especial na minha história enquanto codicóloga, que é, ou codicóloga amadora, não vamos aqui exagerar, que é Amadora no sentido. ars amatória. Exato. Ars amatória, O que ama. Sim. Que é o primeiro códice que eu estudei enquanto codicóloga. Já tinha visto alguns manuscritos, mas quando fiz esse curso em Roma, justamente, na Biblioteca Nacional de Roma, o nosso trabalho do curso de codicologia era escolher um códice e descrevê-lo. E eu escolhi um códice do século XIV que continha uma obra do pseudo-Aristóteles chamada O Secreta Secretorum. Portanto, o segredo dos segredos. E em grego? Não, em latim. Em latim, ok. Uma tradução latina, portanto, do pseudo-Aristóteles, o Secreta Secretorum. Do pseudo, claro, certo. Portanto, esse, ainda me lembro vagamente, tinha mais ou menos um formato A5, era uma encadernação em couro e tinha iniciais rubricadas, portanto, em vermelho e em azul. Iam alternando assim ali com alguns caldeirões. Portanto, caldeirões também é uma marca que normalmente tem cor e assinala diferenças. Parágrafos, normalmente. Sim, ou algo que seria mais ou menos equivalente ao parágrafo, ou unidades de sentido. Sim, ou uma pausa, pronto. E pressupõe-se que haveria ali uma pausa na leitura, etc. Sim, e isso ter relacionado com o sentido. Com uma letra gótica, portanto, já me lembro, já o vi há muitos anos, já não sei qual é a cota desse manuscrito, que se eu quisesse voltar a ver já não sabia encontrá-lo. E, portanto, para mim é esse... Claro, a primeira vez é sempre especial. Sim. Mesmo quando é uma porcaria, é especial. Eu curiosamente não me lembro, mas é isso, não é? Mas eu curiosamente não me lembro qual foi o primeiro. Porque vês muitos, é por isso. É que não me lembro mesmo, é curioso. Terá sido aqui no Porto, imagino, mas não me lembro. Também foi em Roma e, portanto, ser em Roma também claro. marca, ou seja, cria ali uma distinção. E eu era muito jovem e ainda nem tinha feito a tese de mestrado, portanto. Foi um privilégio, de facto, ter feito todo esse curso em Roma e ver manuscritos na Biblioteca Vaticana e na Biblioteca... Até porque eles têm lá, imagino, têm papiros e tudo. Mas isso nós não vimos. Sim, mas é. E já viste algum papiro alguma vez? Eu nunca vi. Já viste algum papiro? Não. Isso deve ser mais raro, nunca não é? peguei, não, porque depois... Também acho que não se pode pegar, mas ver assim... Vi fragmentos na internet, portanto tive... Mas ao vivo? Não, isso nunca vi. Até porque Portugal não tem praticamente papiro. Sim, mas podias ter visto, sei lá, em Berlim ou em Roma, imagino que haja. Não, mas na altura nem sequer me passava pela ideia ver, gostava de ver os papiros merovinhos, na verdade, se pudesse ver alguma coisa era isso que gostava de ver. Por acaso eu não sabia, isso foi outra coisa além da questão do ganso. O ganso e os merovinhos. Duas coisas, mas aprendi imenso e obrigadíssimo. Nada, não, aprendi é um prazer. Aprendi imensíssimo. Eu podia ficar aqui a fazer episódios, um só sobre o material da escrita, um sobre os cadernos, exatamente, por aí fora. Mas... E pode ser que um dia se fale. Não, mas sim, de facto isto é riquíssimo e imerge-nos mesmo na época e dá informações preciosíssimas, quer dizer, é de uma riqueza extraordinária. Acho que gostei imenso, aprendi imenso e espero que os nossos ouvintes também digam isso e certamente os que nos ouvem dirão. E é isto. Sim, então... eu deixarei as recomendações. Há um livro muito popular escrito por uma espanhola chamado O Infinito num Junco, que é sobretudo sobre a história da escrita e a história do livro. E o livro tem sido imensamente popular. Está traduzido. Irene Vallejo. Exato, que vai dando aí umas entrevistas. O livro está traduzido para português e, portanto, eu também vamos colocar a recomendação juntamente com todas as outras recomendações para não me esquecer imensas. de nada. Este vai ser um episódio com... Porque a codicologia é uma disciplina visual e obriga a ver. Exatamente, além do mais. Exatamente. E é isto, então, ficamos por aqui. Esperemos que agora esta série prossiga com muitos outros episódios. Já ficou o teaser para um próximo com uma colega da História da Arte e das Iluminuras, que está também relacionada com isto, como se falou. Da minha parte é tudo. Joana, obrigado mais uma vez. Ouvintes, até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Filipe. E bom dia, boa tarde, boa noite. Com amizade. Glosa ordinária.